Fala aí, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia. Faça um excepcional dia. Tamo junto aí. Que façamos um dia aí, um dia memorável, um dia de muita sabedoria, um dia de muito aprendizado. Seja um dia aí de muita vitória. Bora nessa. Pega suas mãos aí. Já chega fazendo CCC aí. Que é o CCC, Francisco? CCC, ó, curte, comenta e compartilha. Esse é o CCC. Para você que ainda não me segue aí. Embora nessa, então, que você faça um dia aí de muita bênção na sua casa, no seu trabalho. Ora, Sandro, bom dia, Sandro. Então, bora nessa então para mais um dia de leitura, mais um dia com a palavra aqui. João 20, né? Ora, cuida. Vamos daqui a pouco. Daqui a pouco. Esse dia eu me machuquei, mas eu vou. Eu tava até com os pés ontem no gelo. Eu me machuquei. Mas vai dar certo. E aí, vai ou não? Você disse que tava vendo aí negócio de aniversário. Então bora aí nessa. Hoje a gente vai ler João 20. Como a gente está trazendo todos os dias a leitura de João. E buscando aprendizagem aqui na palavra. Hoje João 20, né? João 20. Já escreve aí João 20. Chegou agora, rapaz. Mas bora dar certo. Eu ainda estou na dúvida do percurso. Porque eles colocaram lá o percurso, Sandro, mas tiraram, né? Não tem mais o post, não. Eu não sei se eles mudaram alguma coisa. Vou seguir a manada lá, porque eu estou na dúvida do percurso. Não sei nem como é que vai ser. Vai dar certo. Ó, gente, a gente tá falando aí da corrida aí de hoje, do Sesc. Então daqui a pouco a gente vai pra atividade aí, né? Hoje, primeira corrida do Sesc. Eu segui o fluxo mesmo. Seguir o fluxo. Só a gente seguir o fluxo que o carro fica meio que com aquilo na mente, né? Será que eu tô indo certo? Será que eu posso acelerar ou não? Vai ser tipo assim. Será que eu posso acelerar e errar o percurso? Tipo assim. Vai dar certo. É muita gente ali naquela hora, na saída ali, ninguém sabe nem. Tem uns caras bons, parte já na frente, né? Vambora aí pra leitura. João 20, né? Hoje João 20, gente, é o evangelho que São Tomé, ele fala que não acredita, né? Então, o evangelho 20 de João é o evangelho que São Tomé fala que não acredita. Então, tem muitos São Tomé na vida, que são essas pessoas que muitas vezes não acreditam, só acredita se vê. Então, João 20 é a ressurreição, né? O evangelho que São Tomé fala que não acredita na aparição de Jesus. E ele fala que não acredita, mas hoje tem muitos São Tomé. Então eu começo logo, por exemplo, quando você começa a fazer algo que você não sabe e as pessoas também ao redor não sabem, elas falam que não acreditam. E principalmente com o potencializador que a gente tem hoje, né, gente? Que é o potencializador da internet. Então, muitas vezes, as pessoas falam, Francisco, por que tu faz isso?
faz live todos os dias. E eu digo que existe um potencializador que muitos acham que é o fim, mas ele é só o meio, que chama internet. Então esse potencializador ele pode potencializar a mensagem do reino, pode potencializar você, seus produtos, pode potencializar sua empresa. Isso é só apenas o meio, entenda. Não entenda o jogo da internet como o fim, ou como muitas vezes as pessoas dizem assim: a internet é o futuro. O que você acha? Escreve aí se a internet é o futuro. A internet, gente, ela não é o futuro, ela é o presente. Se você achar que ela é o futuro, você está um pouco atrasado, porque ela é presente. Então bora aí então para essa leitura, buscar os códigos dessa leitura de João 20, né? João 20, ó. E no primeiro dia da semana, vem nessa sequência, né? Capítulo 1, aliás, capítulo 20, versículo 1, ó. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Versos 2. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outros discípulos, a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabendo onde a puseram. E não sabemos onde a puseram. Versos 3. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Versos 4. E os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ó, para quem está chegando aí agora, não está entendendo o que a gente está lendo, a gente está lendo João 20, nessa sequência de João. Hoje João 20, né? Amanhã é João 21, amanhã a gente encerra o ciclo de João. Versos 5. E, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Verso 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Simão Pedro, né, que Jesus perguntou a Simão Pedro se: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele perguntou 3 vezes. Verso 7, ó. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então ele já ficou meio que sem entender ali, né? Se o lenço não estava junto dos lençóis, mas estava enrolado em outra parte, imagine aí o que a pessoa dava para pensar. Acredito que a pessoa pensava logo assim, eu pensava logo assim: não, aqui alguma coisa que tirou esse lenço da cabeça dele. Ou aí para a pessoa pensar que é uma pessoa que estava morta ali, o que vinha na cabeça da pessoa? Caraca, bora então para a leitura continuar para a gente entender mais, né? Pegar esses códigos aí, com essas perguntas que muitas vezes a gente faz para a gente mesmo. Versos 8, ó.
Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e creu. Ele creu, porque ele sabia que aquilo ia acontecer. E estava ali, na sua frente ali, e creu. Versos 9. Porque ainda não sabia a Escritura. Porque ainda não sabia a Escritura. E era necessário que se ressuscitasse dentre os mortos. Eita, massa. Versos 10. Tomaram, pois, os discípulos para casa. Tornaram, aliás. Versos 10. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Versos 12. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Presta atenção, gente. Versos 13. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Versos 14. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Uau, que sensação, hein? Mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Que buscas? Ela cuidado que era o hortelão. Disse-lhe: Senhor, se tu o levastes, diz-me onde o pusestes, e eu o levarei. Engraçado que, só para você ter uma ideia, olha para quem Jesus apareceu, né? Jesus apareceu novamente para uma mulher. Jesus apareceu primeiro para uma mulher. Versos 10, ó. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltou-se e disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Uau! Só para você entender isso aqui. O que Jesus disse para Maria aqui. Uau, né? Jesus disse: porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos. Ó. Isso que Jesus fala aqui, gente, serve para você que é irmão. Quando você começa a entender que Jesus é seu irmão mais velho, você começa a entender essa passagem aqui. Quando ele fala: mas vai para meus irmãos. Olha só. E disse-lhe: eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Uau. Versos 18. Ó.
Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Uau. Verso 19. Chegando, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, presta atenção, primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Uau. Versos 20. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Uau! Eu vos envio a vós. Versos 22. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: Recebei o Espírito Santo. Uau! Recebei o Espírito Santo. Só para você ter uma noção. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Recebei o Espírito Santo. Uau! Versos 23. Ó. Versos 23. Vou até olhar esse verso 23 aqui na minha Bíblia, porque na Bíblia online aqui está meio diferente. Só para a gente entender. Agora sim. Ele fala assim, no versos 23, ó. Aqueles a quem perdoastes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retivertes, lhes são retidos. Uau. Versos 24. Ora, Tomé, um dos 12 discípulos, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Versos 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: Se eu não vi o sinal dos cravos, os cravos, né, os sinais dos cravos que eles tinham, dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Aqui é onde é a passagem de São Tomé, né? João 20 e 25 aqui. Porque que acontece? Acontece que hoje existe muitos São Tomés. E aí a única coisa que Deus exige de você, presta atenção, ó, a única coisa que Deus exige de você, exige de nós, é que creiamos. Você tem que crer. Você tem que crer. Então aqui quando ele fala aqui, ó, no lugar do escravo, e não puser as minhas mãos no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Isso aqui é muito forte para nós entender essa manhã. Existe muitos São Tomé. Talvez você seja um São Tomé na sua vida. Talvez muitas vezes você até pensa em um projeto na sua vida, mas você não crê, porque você não vê então todo o percurso. E aqui falta
então muitas vezes a fé. Versos 26, ó. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Uau. Paz seja convosco nessa manhã. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vês as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejais incrédulos, mas crentes. Mais crente. Uau, crente. Uau. Aqui Jesus já falou, né? Para São Tomé. Para vários São Tomé. Que existe hoje. Que ainda existe muitos São Tomé. Versos 28, ó. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me vistes, Tomé? Credes? Aí aqui, esse versos 29, Jesus ia falar para você que muitas vezes não criam. Bem, em outra passagem ele também fala sobre esse bem-aventurado. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Onde Jesus fala também nas bem-aventuranças, no Evangelho das bem-aventuranças. Como eu ainda sou um bebê aqui na palavra, eu vou buscar. Vou buscar aqui pra gente só ter uma noção, né? Qual que é? Dá um Google aqui, gente. Quando você está na dúvida, muitas vezes, você está na dúvida, você faz justamente isso. Dá um Google. As bem-aventuranças são o caminho concreto para a transformação deste mundo em mundo fraterno, de justiça e paz. Bem-aventurados, e aqui ele vai nos falar. Ele está em Mateus 5. Mateus 5. Olha só, presta atenção. O que acontece quando você está aprendendo? Quando você está seguindo, às vezes, muitas vezes só. Muitas vezes só. É o meu caso. Muitas vezes só. Mateus 5, 1, 12. Mateus 5, 1, 12. Vou escrever aqui. Vou buscar esse Evangelho das Bem-aventuranças. Mateus 5. Mateus 5, 1, 12. Mateus 5, 1, 12. Porque na sequência do Evangelho de João, que ele falou justamente no 29. Disse-lhe Jesus: Porque me vistes, Tomé, credes. Tão bem-aventurados os que não viram e creram. Bora então ver aqui então sobre essas bem-aventuranças. Fala aí, bom dia. Escreve aí seu nome aí, cidade de onde você está falando. A gente está lendo João 20, já finalizando aqui a leitura de João 20, no qual Jesus fala no versos 29. Disse-lhe Jesus: Por que me vistes, Tomé? Crestes. Tão bem-aventurados os que não viram e creram. Em Mateus 5,
Mateus 5 fala sobre os bem-aventurados. Então preste atenção em Mateus 5 aqui. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximou-se dele os discípulos. E abrindo sua boca, os ensinavam, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Só para você ter uma noção, antes eu não entendia por que céus, porque muitas vezes você acha que, na minha mente, olha só, céus. Eu falei, mas céus, por que não só existem os céus? Não, existem 3 céus. E eu achava que era só um céu. Mas existem 3 céus. Como assim, Francisco? Existem 3 céus, ó. Esses céus, esse céu que a gente vê é o primeiro céu. O segundo céu é o céu em qual está antes do trono, que é o céu que está o inimigo ali. E o terceiro céu é o céu do trono. Então é 3 céus. E na minha mente só existia um céu, mas são 3 céus. O terceiro céu é o céu do trono. Então o céu 2 é o céu que vão tentar te derrubar antes de você chegar no terceiro céu, que é o céu do espírito maligno. E preste atenção no que Jesus vai nos falar sobre essa bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Isso Jesus nos falando em Mateus 5. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. E bem-aventurados sois vós quando vos injuriareis e perseguireis e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Esse bem-aventurado sois vós. Sois vós é forte. Esse bem-aventurado sois vós é esse que muitas vezes desiste quando é perseguido justamente por conta. Mas como é que faz para ser perseguido? Seguido por conta da palavra. É quando você começa a ter resultados. Como fala sobre a fé. A fé. Como é que fala sobre a fé? Como é, Francisco, que fala sobre a fé? Como é que fala sobre a fé? A Bíblia diz, ó, a fé sem obra é morta. Mas aí quando você tem fé e começa, presta atenção, ó, e começa a ter obras, você vai ser justamente, como Jesus diz aqui, perseguido. Perseguido. Porque começa a ter obras. Essa é a fé. A fé sem obra é morta. A fé com obra vai vir justamente isso aqui. Perseguição. A fé. Ó, vós sois. É bem-aventurados, vós sois, né? Quando vós injuriares e perseguires e mentindo dizerem todo mal contra vós por
minha causa. É a fé com obra, gente. Fé com obra. Bora voltar então para a gente finalizar a leitura de João aqui. Porque, ó, presta atenção nisso aqui, ó, para você que quer. Para você que quer aprender mais sobre Jesus, você tem que seguir. Não fazer que nem eu. Só que o fim é melhor. O fim é melhor que o começo, né? Quando eu comecei a estudar Jesus, eu comecei a estudar por João. Só que, na verdade, você não tem que começar por João. Você tem que começar por Mateus. Depois de Mateus, são a sequência. Mateus é a infância de Jesus. Então você começa Mateus, presta atenção, ó. Você quer estudar Mateus, ó, infância de Jesus. Depois de Mateus, Marcos, e depois Lucas, e depois João. Quer estudar Jesus? Segue essa sequência aí. Mateus, nota aí, ó. Nota aí, para você não esquecer, ó. Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí eu comecei a aprender, só que eu comecei ao contrário. Só que ao contrário é que falo que o fim é melhor que o começo, né? O fim é melhor que o começo. Versos 30. Ó. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Versos 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. Coloquem nos comentários. Eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida em seu nome. Uau! Vida em seu nome. Então é isso aí, gente. Faça um ótimo domingo aí. Bora pro nosso Boots, que é a mentalização desse nosso dia de hoje. Bora pro nosso Boots. Coloca suas mãos na cintura aí. Bora fazer algo que muitas vezes a pessoa tem aquele medo, aquela vergonha de fazer. Mas isso nós não tem mais, né, gente? Então coloca sua mão na cintura e feche seus olhos. Respira um fundo aqui, junto comigo aqui, ó. Faz assim, ó. Mais uma vez. Outra vez. Deus, a Ti rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo Seu amor, pela Sua graça, pela Sua misericórdia que não tem fim. Obrigado por essa manhã, por mais uma vez estar aqui buscando esse alimento que é a palavra, assim como o Senhor diz. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que você possa estar cada dia mais buscando esse alimento. Você busque todos os dias. Sabedoria, sabedoria do alto. É sabedoria que vai fazer você chegar a lugares que você nunca imaginava chegar. É sabedoria que você tem que pedir todos os dias a Ele. Então que você possa nessa manhã começar já um dia de muito aprendizado. Que você possa entender que a única exigência que Deus exige de você é que você creia. Que você creia em seu Filho amado, que é Jesus Cristo.
E nessa manhã a gente leu João 20, o evangelho que fala sobre São Tomé, que fala que eu preciso ver todas as coisas visíveis, invisíveis, é que tornam as visíveis. E você possa entender nessa manhã aqui que você não seja um Tomé, seja como aquele discípulo primeiro que chegou e viu só as vestes de Jesus e falou: eu creio. Então que você possa falar nessa manhã, nesse dia: eu creio. Respira fundo mais uma vez, assim, ó. Abra um sorriso aí, esfregue seus dentes, né? Ele diz assim: já é. Tamo junto, gente. Um beijo no seu coração. Deus abençoe seu dia. E bora aí para mais um dia. Escreve aí, mais um dia. Tamo junto aí. Então, um beijo no seu coração.